Eu trouxe para vocês algumas profissões em italiano para que você possa enriquecer seu vocabulário. Aqui você tem na coluna da esquerda as profissões em italiano e na da direita, né, a tradução em português. Eu vou fazer a leitura para você das profissões em italiano para que você possa ir memorizando a pronúncia, tudo bem? Então vamos lá. Agricoltore, contadino ou contadina. Architetto, attore, attrice, autista, falegname, farmacista. Em continuidade, então, nós temos barista, cameriere ou cameriera, casalinga, começo ou começa, cuoco ou cuoca, disoccupato, disoccupata, dottore, dottoressa. Então, neste slide nós temos jornalista, impiegato ou impiegata, infermiere, infermiera, engenheiro, insegnante, mecânico e médico. Podemos observar que em alguns casos em italiano não tem a forma feminina. Por exemplo, médico serve tanto para homem quanto para mulher. Continuando a leitura, nós temos muratore, muratrice, operaio, operaia, pensionato, pensionata, professore, professoressa, ragioniere, ragioniera, scrittore, scrittrice, segretaria, studente, studentessa. Traduttore, traduttrice, vigili del fuoco, regista, poliziotto, cantante, musicista, idraulico, ballerino, ballerina. Vamos ver alguns femininos das profissões em italiano a partir do próximo slide. Aqui nós temos alguns exemplos de profissões que no masculino terminam em aio e no feminino terminam em aia. Então, vamos lá. Operaio, operaia, dilataio, dilataia, giornalaio, giornalaia, benzinaio, benzinaia, fornaio, fornaia, libraio, libraia e macellaio, macellaia. Até aqui tá fácil identificar o que as pessoas fazem, né? Por exemplo, il dilataio vende il gelato, il giornalaio vende il giornale e il benzinaio vende la benzina. Algumas profissões que fazem no masculino com iere e o feminino com iera. Cameriere, cameriera, infermiere, infermiera, parrucchiere, parrucchiera, cassiere, cassiera. Como em português, algumas profissões que terminam em ista servem para o masculino ou feminino, como dentista, desenhista, né? Nesse caso vai ser a mesma desinência e o que vai diferenciar o feminino do masculino é o artigo, né? Como em português, o dentista, a dentista. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Eu vou continuar lendo para você, mas por uma questão de memorização de pronúncia, tudo bem? Então, nós temos lá il giornalista, la giornalista, il tassista, la tassista, il barista, la barista, il farmacista, la farmacista, il centralinista, la centralinista, il camionista, la camionista, lo stilista, la stilista, il musicista, la musicista, il dentista, la dentista. Lembrando que se
tiver alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro, eu estou à disposição através do e-mail. Algumas profissões, né, terminadas em tore no masculino passam para trice no feminino. Então aqui no exemplo nós temos lá calciatrice, que é a jogadora de futebol. Então, continuando a leitura aqui, acompanhe comigo. Il muratore, la muratrice, l'attore, l'attrice, lo scrittore, la scrittrice, il presentatore, la presentatrice, il direttore, la direttrice, l'autore, l'autrice, il calciatore, la calciatrice, il lavoratore, la lavoratrice, il senatore, la senatrice, il pittore, la pittrice. Se você não fez o módulo 1, talvez esteja estranhando, porque no caso il muratore começa com il, né, o pedreiro, e latore começa com L apóstrofo, e escrittore começa com lo escrittore. O il, o L apóstrofo, e o lo, todos significam o em italiano. Se tiver essa dúvida, sugiro que você faça o módulo 1. De acordo com as mudanças sociais, econômicas, culturais, né, que a mulher agora assume novas profissões que antes eram só homens, né? Então, alguns adjetivos, né, que se formam em o agora podem ser transformados em a. Vamos dar uma olhadinha? Como nós já comentamos em alguns slides anteriores, né? Geralmente não se fala engenheira, médica ou soldata, né? No caso de, se o profissional é médico, né? Se é uma mulher, nós dizemos il medico Maria Rossi, né? O médico Maria Rossi, l'ingegnere Franca Bianca e o soldato Amedeo Verdi. Outras profissões também se mantêm no masculino para manter o prestígio. Por exemplo, presidente, il presidente Laura Verdi, il ministro Giulia Bianchi e o presidente Maria Rossi. Devemos ter um pouco de cuidado com o sufixo essa. Por exemplo, existem as palavras estudantessa, professoressa, doutoressa, poetessa. Mas em alguns casos, esse sufixo é utilizado para depreciar a profissão. Por exemplo, presidentessa, filosofessa, avocatessa. Então é melhor usar a forma masculina, né? Presidente, filósofo, avocato. Algumas profissões que derivam de palavras estrangeiras, como manager, líder, designer, né? Também são definidas apenas pelo artigo. Então nós temos, por exemplo, il líder, la líder. Algumas profissões que só apresentam a forma no masculino, nós podemos utilizar a palavra dona, né? A senhora policial, a senhora soldado, né? La donna poliziotto, la donna magistrato. Se você quiser perguntar para uma pessoa que trabalho ela faz, né? No modelo formal, você pode perguntar que lavoro fa? Que você está perguntando para lei, que é o senhor ou a senhora, né? Lei, que lavoro fa? Agora, se for para uma pessoa conhecida, próxima a você, você pode usar o modelo informal. Tu, que lavoro fai? Ou simplesmente, que lavoro fai? Certo? E a resposta pode ser, io faccio, tal profissão, né? Ou io sono, tal profissão. Já que nós começamos a ver alguns pronomes, então agora nós vamos entrar no mundo dos pronomes. Vamos ver os pronomes pessoais, né? E pronome personale,
A começar com o pronome io, que sou eu, né? Io sono in pace con me stesso. Eu estou em paz com